E aí pessoal, Caio falando aqui. No vídeo de hoje eu vou explicar como selecionar corretamente um diodo de potência para o seu projeto, usando aquelas equações que eu apresentei no vídeo passado. Então se você não assistiu o vídeo ainda, vou deixar o link aqui no card e bora que interessa. Bom pessoal, para o vídeo de hoje eu reservei dois exemplos aqui numéricos para a gente testar em simulação e comparar com o nosso cálculo teórico. Um deles é de um conversor Buck, cujas especificações estão nessa tabela aqui. Então a gente tem uma tensão de entrada de 400 volts, uma tensão de saída de 160 volts, a potência máxima de saída de 1 kW, a frequência de comutação de 20 kHz, a ondulação de corrente que eu desejo lá no indutor de 20% do valor médio da corrente de saída e a ondulação de tensão no capacitor é de 1% do valor CC da tensão na saída, tá? Bom, a partir desses parâmetros a gente consegue calcular aqui alguns valores nominais. Se você não está reconhecendo essas equações que eu vou apresentar aqui, eu já fiz um vídeo sobre o conversor Buck explicando tudo isso aqui detalhadamente. Então também vou deixar o link aqui do vídeo no card, tá? Para vocês assistirem. Então a partir desses valores da tabela a gente consegue calcular algumas grandezas que são necessárias para o projeto, que é a razão cíclica, que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada, no caso do conversor Buck, a corrente de saída, nesse caso resultou em 6,25 amperes, e a resistência de carga. Então a partir desses parâmetros a gente consegue dimensionar o indutor de saída, que nesse caso resultou em 3,84 mA, o capacitor de saída, 4,88 microfarad, aqui eu vou selecionar um valor comercial de 6,8 microfarads, e aqui a gente já parte para os esforços nos semicondutores, os esforços de corrente e tensão. Aqui no interruptor e aqui embaixo no diodo. Como o nosso foco aqui do vídeo é no diodo, então eu vou direto aqui para esses cálculos. Então a gente tem o valor médio da corrente que vai circular pelo diodo, que resultou em 3,75 amperes, o valor eficaz dessa corrente, que resultou em 4,84 amperes, o valor máximo da corrente, considerando aqui a ondulação no indutor, que resultou em 6,88 amperes, e também o valor máximo da tensão que ele vai bloquear, que é a própria tensão de entrada no caso do conversor Buck. No nosso exemplo aqui, vale 400 volts, tá? Então, a partir desses esforços de corrente e tensão, a gente já consegue selecionar um diodo. Então, esse diodo ele deve suportar uma corrente média de 3,75 amperes, uma tensão máxima de bloqueio de 400 volts e uma corrente máxima de pico aí de 6,88 amperes. Então, o diodo que eu selecionei para esse exemplo é o MSR 1560 e os principais parâmetros desse diodo estão demonstrados aqui nessa tabela que eu peguei lá do datasheet dele. Então, como vocês podem observar, ele tem uma tensão de bloqueio máxima de 600 volts, que está acima do que a gente precisa. Uma corrente média de 15 amperes, também está ok, né, dentro dos parâmetros que a gente precisa aqui. O que mais que a gente precisa observar? Aqui algumas questões térmicas do componente, que depois eu vou mostrar como a gente vai utilizar esses parâmetros, que são as resistências térmicas, tá, para a gente calcular a temperatura máxima de junção. E aqui embaixo algumas características dinâmicas que a gente também precisa para calcular as perdas por comutação, tá? Que é a carga elétrica que é descarregada durante aquele período de recuperação reversa que eu expliquei no vídeo anterior, e também esse tempo de recuperação reversa que é interessante a gente observar. Com essas informações, a gente já consegue calcular a dissipação de potência em cima do nosso componente. Então a gente já selecionou o diodo a partir daqueles valores máximos de corrente e tensão, e agora a gente precisa calcular a dissipação de potência em cima dele para verificar se a temperatura de junção vai estar dentro dos limites adequados ou se a gente vai precisar adotar algum mecanismo, né, para aliviar essa dissipação de potência no componente. Normalmente a gente utiliza dissipadores de potência, que pode ser acompanhado de algum tipo de ventilação forçada, né, como o cooler também. Então, partindo aqui desses parâmetros e utilizando as equações do vídeo anterior, a gente consegue calcular as perdas por condução, que é dada pela tensão interna do componente vezes a corrente média, mais a resistência interna vezes a corrente eficaz ao quadrado. Como esses valores de tensão interna e resistência interna não são fornecidos pelo datasheet, a gente precisa aqui analisar essa curva que relaciona a corrente direta com a tensão direta e assim estimar esses parâmetros. Como que a gente faz isso? A gente aproxima uma dessas curvas aqui. Então a gente tem três curvas para três temperaturas diferentes. A gente aproxima uma dessas curvas por uma reta, então a gente lineariza a curva aqui, de acordo com o nosso ponto de operação ali mais ou menos. Então a gente tem que analisar mais ou menos onde está a corrente que vai circular pelo nosso diodo. Aqui eu peguei dois valores bem extremos para a gente conseguir uma boa aproximação. Então a partir desses dois valores de tensão e corrente, então agora aqui a gente tem, né, um valor de corrente e tensão para esse ponto,
e o valor de corrente e tensão para esse outro ponto aqui. Então, a partir desses valores, a gente calcula a resistência interna por essa equação, que resultou em torno de 0,07 ohms, e também a tensão interna utilizando essa equação de baixo, que resultou mais ou menos 0,68 volts. Utilizando esses parâmetros e as correntes média e eficaz, a gente chega na potência que será dissipada enquanto o diodo está em condução, que dá algo em torno de 4,22 watts aqui pelos nossos cálculos. Tá? As perdas por comutação, como eu mencionei no vídeo anterior, ela envolve o processo de bloqueio do diodo e também o processo de entrada em condução. Então toda essa transição entre bloqueio e condução em bloqueio geram perdas que a gente chama perdas por comutação. Porém, as perdas durante a entrada em bloqueio elas são muito mais relevantes, né, no caso do diodo, devido àquele fenômeno da recuperação reversa. Então eu vou considerar aqui apenas essas perdas, tá? E depois na simulação eu vou mostrar para vocês que de fato as perdas durante a entrada em condução elas são praticamente irrelevantes. Tá? Bom, então seguindo aquela equação do vídeo anterior, a gente precisa daquela carga elétrica que é descarregada durante a recuperação reversa, a gente precisa da tensão de bloqueio do diodo para essa aplicação específica e da frequência de comutação. Segundo a tabela do fabricante, essa carga que é descarregada durante a recuperação reversa vale 78 nanocoulombs. A gente pode aqui confirmar nessa tabela. Então eu peguei aqui o valor máximo, tá, para a gente ter um projeto mais conservador, digamos assim. A nossa tensão de bloqueio é 400 volts e a frequência de comutação 20 kHz. Então a gente vai obter aqui uma potência dissipada de 0,62 watts, beleza? Então somando essas duas potências, a dissipação em cima do diodo vai ser de aproximadamente 4,84 watts. Então para a gente validar esses cálculos, eu vou usar uma simulação aqui do LT-Spice, que eu já separei aqui para vocês. Então aqui a gente tem um conversor buck com a nossa fonte de entrada de 400 volts, os parâmetros de indutância e capacitância conforme o projeto, né, que foi feito, aqui a resistência de carga e aqui o interruptor de potência, que eu estou utilizando o MOSFET RFP460, está sendo acionado por essa fonte aqui que foi configurada para uma tensão máxima de 15 volts, que é tipicamente utilizada para acionamento de MOSFET. Aqui a nossa frequência de comutação foi configurada aqui em cima para 20 kHz e a razão cíclica para 0,4 conforme as especificações de projeto, beleza? Bom, o nosso diodo está aqui e é aquele que a gente selecionou, que é o MSRF1560. Então vamos simular para a gente observar aqui como se comporta a tensão em corrente em cima desse componente. Bom, vou colocar, aqui eu já tinha selecionado essas grandezas, tá? Vou colocar na vertical, que fica mais interessante. Bom, só para vocês verificarem como que seleciona as grandezas, vou fazer aqui novamente. Então eu quero observar aqui a corrente no diodo. Então é só selecionar aqui, quando você coloca o mouse em cima do diodo já vai aparecer essa setinha. Então essa aqui vai ser a corrente, tá? A tensão sobre ele a gente vai selecionar aqui com essa ponteira. Então você clica, mantém clicado, e ele vai arrastar até o próximo e a gente vai pegar a tensão entre esses dois pontos. Então a gente tem aqui a corrente, a tensão, e eu também quero a potência instantânea que é dissipada em cima dele. Como que a gente faz isso? Se você apertar o Alt no teclado, vai aparecer esse termômetro e aí é só clicar em cima do componente, já vai aparecer aqui a potência sobre ele. Então se a gente der um zoom aqui, nessas formas de onda, a gente vai ter aqui a tensão. Tensão, no caso, eu vou colocar um menos, porque quando ele entra em bloqueio, a tensão sobre ele é reversa, né? Então vai ficar mais fácil da gente compreender. E aqui está exatamente aquele processo da recuperação reversa que eu apresentei no vídeo anterior. Olha só. Ó, quando o diodo entra em bloqueio, a corrente que circulava por ele, que estava em torno de 6,75 amperes, né? Ela vai a zero, porém, em vez do diodo entrar em bloqueio imediatamente e a corrente permanecer em zero, a gente observa aqui a corrente se tornando negativa até atingir um pico máximo aqui negativo e depois retornar a zero. Então isso aqui é aquele processo da recuperação reversa. E somente depois que essa tensão de fato vai a zero que o diodo entra em bloqueio. Aí a gente vê que a tensão dele vai lá para 400 volts, como vocês podem observar aqui. E durante essa transição, enquanto houver aqui corrente e tensão simultaneamente sobre o diodo, a gente vai ter uma dissipação de potência. Então observe aqui pela curva em vermelho que a potência vai atingir um pico máximo em torno de 5,6 kW, tá? E depois retorna para um patamar próximo de zero. Então isso aqui seria as perdas durante o bloqueio do diodo, que são as perdas por comutação. E aqui só para a gente comprovar como as perdas por comutação durante a entrada em condução do diodo
são menos relevantes do que as perdas durante o bloqueio. Vou dar um zoom aqui no momento em que ele entra em condução. E fica fácil perceber que a potência dissipada aqui durante essa transição é muito menor do que a potência dissipada durante a entrada em bloqueio, que chegava a 5,6 kW. Então, dependendo da aplicação, a gente não precisa considerar essa dissipação durante a entrada em condução, como foi esse caso aqui. E só para a gente confirmar aqui o funcionamento do nosso conversor Buck, eu vou medir aqui a corrente média eficaz no diodo, para ver se está de acordo com aqueles valores que a gente calculou. Para isso a gente pressiona aqui a tecla Ctrl e clica em cima da grandeza que a gente deseja medir. E já vai aparecer aqui o valor médio e o valor eficaz. Então o valor médio aqui é de 3,72 amperes, acho que a gente tinha calculado 3,75, né? E o valor RMS de 4,84, que está de acordo com o nosso cálculo teórico. Então só para a gente confirmar aqui, tinha dado 3,75, 4,84, beleza? Além disso eu vou adicionar aqui um plot para a gente ver a tensão na saída, que está ali em torno de 160 volts, ó. Exatamente em 160 volts, com essa ondulação em alta frequência que, se a gente medir aqui aproximadamente, vai dar algo em torno de 1% da tensão de saída. E para a gente calcular a potência média que é dissipada em cima do diodo, a gente pega o valor médio dessa potência instantânea que já foi calculada aqui para nós. Porém, eu vou adicionar aqui a função ABS para a gente pegar o valor absoluto, que às vezes aparece aqui alguns picos de potência negativo. No entanto, na prática, não existe essa potência negativa, né? Ela vai ser dissipada de qualquer forma. Então só vou pegar o valor absoluto desse cálculo. E agora a gente pode apertar aqui o Ctrl, clicar em cima dessa grandeza, e a gente vai obter aqui uma potência média dissipada no diodo de 4,74 watts, que está muito próximo daquele valor que a gente calculou, né? Que foi de 4,84, né? Aqui. Bom, então com esse parâmetro de potência, a gente consegue estimar qual que vai ser a temperatura máxima de junção do componente, utilizando aqui o circuito térmico. Esse circuito ele está ilustrado nessa figura aqui. A gente tem o componente e também temos um dissipador de potência, por exemplo. E esse conjunto aqui de componente e o dissipador é representado por esse circuito térmico aqui do lado. A gente vai ter uma resistência térmica entre a junção do componente e o case, né, que seria o encapsulamento dele. Então a gente tem uma resistência entre esses dois materiais, e depois a gente vai ter uma resistência térmica entre o case e a superfície, que seria aqui o nosso dissipador de potência, e por fim entre o dissipador de potência e o ambiente, tá? Mas como a gente não está considerando aqui o dissipador de potência a princípio, a gente vai ter apenas uma resistência térmica entre a junção e o ambiente, tá? Considerando também essa outra resistência entre a junção e o case. Mas lá no datasheet do componente, a gente já pode obter essa resistência térmica, aqui ó, a resistência térmica entre a junção e o ambiente, tá? Aqui desconsiderando o dissipador de potência, que vai ser de 75 graus Celsius por watt, tá? Para o componente que a gente utilizou. Então a partir dessa resistência, e utilizando esse circuito aqui, a gente consegue analisar aqui as grandezas como se fosse um circuito elétrico. Então, a diferença de temperatura aqui em cima vai ser como se fosse uma diferença de potencial, né, como se fosse uma tensão. As resistências térmicas seriam como resistências de fato, e a potência que é dissipada no componente é como se fosse a corrente que circula por essas resistências. Então, utilizando aqui a análise de circuitos elétricos, a gente consegue obter essa equação, onde a diferença de temperatura em cima das resistências aqui, ou como se fosse a nossa diferença de potencial, vai ser igual à soma dessas resistências vezes a potência que é dissipada no componente. E como a soma dessa resistência também dá a resistência total entre a junção e o ambiente, a gente pode utilizar diretamente esse parâmetro que é fornecido pelo fabricante. Então, nesse caso, desconsiderando o dissipador de potência, a gente vai ter uma resistência entre junção e ambiente de 72,8 graus Celsius por watt. A nossa potência é de 4,84 watts, então a gente calcula aqui uma temperatura de junção de 375 graus Celsius. Se a gente observar lá no datasheet, esse componente ele suporta uma temperatura máxima de junção de 150 graus Celsius. Então, nesse caso, como a nossa temperatura é muito superior à temperatura de junção máxima que ele suporta, a gente deve considerar aqui um dissipador de potência, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Bom, o segundo exemplo que eu trouxe aqui para vocês é de um retificador em ponte completa. Esse retificador tem como parâmetros de projeto uma tensão de entrada de 220 volts RMS, a tensão de saída é de 311 volts, né, que seria o valor de pico dessa tensão
CA. A potência máxima de saída também é de 1 kW e a frequência da rede elétrica de 60 Hz. Então, a partir desses parâmetros de projeto, a gente consegue calcular os esforços de tensão no diodo. Por caso de um diodo retificador, o valor médio da corrente é dado pelo valor de pico sobre π, que dá algo em torno de 1 A aqui. O valor eficaz seria a corrente de pico sobre 2. Então, aqui eu estou calculando a corrente de pico a partir da potência e da tensão de pico. Aqui o valor eficaz da corrente é de 1,61 A. O valor máximo da corrente, né, ou o valor de pico, vai ser a potência dividido pelo valor de pico da tensão. Aqui está errado, é 1000 watts, não 1200. E vai nos dar aqui 3,21 amperes. E o valor máximo de tensão que o diodo bloqueia vai ser a própria tensão de entrada, né, o valor máximo dessa tensão, que nos dá os 311 volts. Então, a partir desses valores de corrente e tensão, a gente já consegue selecionar um diodo, né? Esse diodo deve suportar uma tensão reversa de 311 volts e uma corrente média de 1 ampere. Então, com isso, eu selecionei aqui um diodo modelo Moore 460 da Vishay. E os parâmetros desse diodo estão demonstrados nessa tabela aqui. Então, ele tem uma tensão máxima reversa de 600 volts, que está ok para a nossa aplicação. E ele suporta uma corrente média de 4 amperes, que também está bastante adequado para o nosso circuito. Aqui temos alguns parâmetros dinâmicos também, como o tempo de recuperação reversa. E aqui embaixo os parâmetros térmicos, que é a nossa resistência entre a junção e o ambiente, que vai ser muito útil para a gente calcular a temperatura de junção. Então, seguindo aquela metodologia, a gente deve obter primeiramente aqui a resistência interna e a tensão interna, utilizando a curva que relaciona a corrente direta com a tensão direta. Aqui eu aproximei então essa curva utilizando essa reta, para abranger aqui um intervalo adequado, tá? E obtive uma resistência interna de 0,14 ohms e uma tensão interna de 0,62 volts. Bom, as perdas por condução nesse caso resultou em 0,995 watts. E aqui, como esse retificador ele opera em baixa frequência, em 60 Hz, não é necessário a gente calcular as perdas por comutação, porque elas são desprezíveis, né, dessa análise. Então a gente pode considerar apenas as perdas por condução. Então sempre que o nosso diodo vai operar em baixa frequência, a gente se atenta apenas às perdas por condução. E para a gente validar esse cálculo, eu considerei aqui novamente o software LT Spice, tá? Aqui está o nosso diodo em ponte completa, com o modelo Moore 460, né, para todos os diodos. Aqui a nossa fonte de entrada tem um valor de pico de 311 volts e uma frequência de 60 Hz. Aqui a nossa resistência de carga para drenar 1 kW aqui na saída. Tá? Então vamos simular aqui esse nosso retificador. Vou colocar aqui de forma vertical. E vamos analisar então a corrente em cima do diodo. Então a gente tem aqui essa característica senoidal retificada. Tá? A tensão sobre ele também tem essa característica, então enquanto ele não está em condução, ele bloqueia a tensão da rede, né, a própria tensão da rede. E para a gente analisar a potência aqui dissipada em cima dele, a gente precisa selecionar aqui a tecla Alt e clicar em cima do componente, que ele já vai calcular para a gente qual que é a potência. Então a potência está aqui em vermelho e ela também tem essa característica. E se vocês observarem, eu vou dar um zoom aqui, no momento em que ele entra em bloqueio, praticamente a gente não tem aquela recuperação reversa que a gente observou no conversor Buck, tá? Porque a frequência que ela é tão baixa que o diodo ele consegue responder adequadamente e ter uma transição suave. Bom, vamos analisar aqui algumas grandezas para a gente verificar se o nosso cálculo está correto. Então aqui no diodo a corrente média deu em torno de 1,02, muito próximo do valor calculado, e o valor RMS de 1,61 amperes também, que está de acordo com o nosso valor teórico. E a potência dissipada sobre ele deu aqui 996 miliwatts, que também está muito próximo do nosso valor calculado. Então, voltando aqui para a nossa análise teórica, a gente pode estimar a temperatura de junção nesse componente, utilizando aquela mesma metodologia anterior. Então, a gente precisa aqui da potência dissipada sobre ele, a resistência térmica que foi fornecida pelo fabricante e também a temperatura ambiente. Tá? Vale ressaltar, pessoal, que aqui nessas curvas, para estimar a resistência interna e a tensão interna, eu considerei a curva de 25 graus Celsius, porque lá na simulação do LT Spice eles consideram essa temperatura. Mas numa aplicação prática seria mais interessante a gente considerar a curva aqui intermediária, tá? De 100 graus Celsius nesse caso, porque dificilmente o diodo vai operar com 25 graus Celsius e essa outra curva aqui já seria para a temperatura máxima de junção que ele suporta. Então é interessante a gente analisar para essa temperatura intermediária que vai estar mais próximo da prática, beleza?
Bom, então nesse caso, a resistência térmica desse diodo é de 28 graus Celsius por watt, e substituindo aqui na nossa equação, a gente obtém uma temperatura de junção em torno de 53 graus Celsius. E se a gente observar lá no datasheet, a temperatura de junção máxima que ele suporta aqui é de 175 graus Celsius. Então aqui ele vai operar com uma temperatura adequada e a gente não precisa se preocupar quanto a isso, né? Então só para a gente concluir aqui, no caso do conversor Buck, a gente calculou, utilizando essa análise teórica, uma potência de 4,84 watts e a simulação nos forneceu uma potência de 4,75 watts. Isso resultou em um erro relativo de 1,86%. No caso do retificador em ponte completa, nosso cálculo ficou bem mais próximo, resultando em um erro relativo de 0,10%. E em ambos os casos, a análise teórica ficou muito próxima aqui do valor simulado, apresentando um erro máximo aí abaixo de 2%. Então isso comprova que essas equações que eu apresentei para vocês no vídeo passado podem ser utilizadas, tá? Sem grandes problemas, e a gente ainda obtém aqui um cálculo até mais conservador, tá? Por resultar em um valor um pouco superior, e isso evita qualquer problema aí na hora de projetar o nosso dissipador de potência. E aí no próximo vídeo eu vou explicar para vocês como dimensionar um dissipador de potência utilizando a análise do vídeo de hoje. E se você gostou do vídeo de hoje, se ele foi útil para você, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Se restou alguma dúvida também, fique à vontade para comentar aqui embaixo, e até o próximo vídeo.